A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição A Relevância do Discernimento. Some conosco se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Ao final desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seu like ou seu dislike. Clicando no ícone do coração de obrigado, você faz seu investimento financeiro para nos ajudar na continuidade desse trabalho. Estou orando para que a sua semente financeira floresça de forma transbordante. Me ajude a alcançar muitas outras pessoas com estas reflexões bíblicas. O textual do foco da lição bíblica de hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele ressalta que precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. O texto de referência está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Nesse texto, Jesus adverte sobre o juízo temerário ou leviano, conscientizando as pessoas de que quem julga deve saber que se coloca na condição de ser julgado pelas pessoas e também ser julgado por Deus. As questões que envolvem o ato de julgar e ser julgado fazem parte das instruções de Jesus aos seus discípulos quanto à natureza do reino de Deus, já que é preciso se ajustar aqui aos princípios do reino de Deus na terra para ter condições de acessá-lo na eternidade. Cada pessoa, tendo em vista suas preferências pessoais e a sua aversão ao que não é de sua preferência, é tentada a fazer julgamentos precipitados das pessoas e também das situações que envolvem seus relacionamentos e o seu convívio diário. E é justamente nesse ponto que Jesus foca em Mateus capítulo 7, alertando quanto às consequências positivas ou às consequências negativas de tais julgamentos. É natural e necessário que o ser humano ele faça escolhas ao longo de sua vida, mas essas escolhas devem-se ter cuidado de usar aí os critérios com base em motivações que estejam em harmonia com os projetos de Deus para a vida humana. O segredo para discernir bem entre o certo e o errado é seguir as instruções divinas, sob pena de ocorrer com a pessoa o que aconteceu com Adão e Eva, que desprezaram a orientação de Deus e acabaram por fazer a escolha errada. Outra questão que precisa ser levada muito a sério é que é comum a uma pessoa encontrar nas outras pessoas os defeitos que ela mesma tem, mas que fecha os olhos para eles. Inevitavelmente, quando uma pessoa julga e condena outra pessoa, se utilizando apenas de critérios pessoais humanos, acaba realçando as suas próprias falhas. Por isso, Jesus diz: não julgueis. Evitar julgamentos precipitados é uma ação preventiva para se descobrir as próprias falhas e corrigi-las. As falhas condenadas por Jesus nas lideranças religiosas da época era justamente a ação de hipocrisia que os levava a se comportar no julgamento aos outros como se eles mesmos estivessem isentos dos erros expostos nos julgamentos. Os julgamentos aplicados às outras pessoas e que eles deveriam fazer primeiro a si mesmos eram apenas encenações como uma peça teatral na qual os artistas se passam por outras pessoas com o propósito único de esconder suas próprias características para serem elogiados, aplaudidos e até admirados. Jesus traz o assunto à tona e adverte aos seus discípulos que eles poderiam cair na mesma armadilha da hipocrisia que caíram os escribas e também os fariseus. A mesma atenção deve ter cada cristão na atualidade. A autenticidade e a integridade cristã também não podem ser substituídas pela hipocrisia farisaica que leva as pessoas a se utilizar deste texto de Mateus capítulo 7, versículo 1, para continuar no erro, imaginando que ninguém tem o direito de julgá-las no sentido de motivá-las a abandonar seus erros. Seguindo à risco os ensinos de Jesus, Paulo advertiu severamente aos judeus e a advertência paulina também encaixa como luva em cristãos que se gloriam de si mesmos ainda na atualidade e acabam blasfemando o nome de Deus entre os não cristãos por causa do mau comportamento de quem se intitula cristão, de quem se intitula cristã e não vive uma vida cristã genuína. Veja os questionamentos feitos por Paulo. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? A importância de discernir entre o certo e o errado à luz da Bíblia e se evitar julgamentos precipitados
inclui a necessidade de a pessoa julgar bem questões internas que precisam ser urgentemente resolvidas, a fim de que a pessoa desfrute de plena comunhão com Deus e de que o nome de Deus não seja blasfemado por algum mau comportamento. A questão levantada por Jesus e por Paulo é que o cristão deve saber lidar com a questão do julgamento de forma equilibrada. Deve-se saber quais os critérios bíblicos a serem utilizados nos casos em que se fizer necessário algum tipo de julgamento. Saber qual a medida certa a ser utilizada, de forma que os eventuais julgamentos não sejam injustos, não sejam apenas por censura, não sejam com o propósito de difamação ou de esconder as próprias falhas. Quem julga será julgado. Isso é fato e cada pessoa precisa se conscientizar dessa verdade absoluta. Ainda que a pessoa escape de ser julgada em algum tribunal humano, a Bíblia é enfática em dizer: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Portanto, o próprio Deus é quem se encarregará de julgar com justiça quem se propõe a julgar justa ou injustamente alguém. Quanto ao que Paulo coloca sobre alguém querer se colocar no lugar de Deus para julgar outra pessoa, as exceções aceitas no contexto bíblico são desde que a pessoa seja justa, seja generosa nos casos em que houver a necessidade de se fazer eventuais julgamentos ou eventuais críticas a este ou aquele comportamento. Bem como se a pessoa for uma autoridade instituída por Deus e estiver no fiel exercício dessa função com temor e tremor diante de Deus. Em ambos os casos, deve-se renunciar à presunçosa ambição de se colocar acima dos outros e no lugar de Deus. Em havendo necessidade de se fazer julgamentos, os exageros e a imparcialidade devem ser colocados de lado e se buscar um meio termo com o objetivo de se demonstrar o autocontrole no julgamento. Jesus questionou o simples fato de os escribas e fariseus fazerem julgamentos, mas de forma errada e descontrolada como faziam. Em João capítulo 8, versículo 15, Jesus afirmou que os judeus eles se utilizavam apenas de critérios carnais baseados no sistema mundano, injusto e imoral. No dia a dia, é comum e necessário as pessoas formarem opinião sobre outras pessoas e sobre suas práticas de vida. Isso é benéfico, desde que a motivação seja distinguir objetivamente entre os elementos, as virtudes, as características que compõem as qualidades necessárias à vida e à construção de relacionamentos saudáveis. Cada pessoa deve ter domínio sobre suas opiniões e avaliar suas opiniões à luz da Bíblia, mantendo-as sob o controle e também eliminar as críticas destrutivas. Isto porque os julgamentos destrutivos só garantem duas coisas: o próprio julgamento da pessoa por parte dos outros ou por parte de Deus e o grau ou a gravidade do julgamento que a pessoa que julga será submetida. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Além disso, um espírito generoso e misericordioso para com os outros geralmente desperta a mesma atitude dos outros para com quem exerce misericórdia e é generoso. Quanto ao discernimento da natureza das coisas, o ser humano foi dotado por Deus de um senso crítico moral que o habilita a discernir o certo do errado. No entanto, essa capacidade de discernimento ela é limitada, pode ser parcial, está sujeita às preferências pessoais e não permite-se ter conhecimento e entendimento do que está na mente e também no coração de uma pessoa. É preciso ir além do senso crítico moral comum, que vê apenas o que é aparente. É preciso se aprofundar na busca por discernimento da natureza das coisas à luz dos princípios instituídos por Deus. Jesus ele se utilizou de dois objetos para ilustrar essa necessidade: o arqueiro e a trave. John Stott ele explica que a trave a que Jesus se referiu era um pedaço comprido de madeira lavrada utilizada na estrutura dos prédios, a espécie de uma vigota que sustenta o telhado de uma casa.
Como todo ponto de vista é à vista a partir de um determinado ponto, uma pessoa que esteja atrás de uma trave, atrás de uma vigota, ela tem a sua visão comprometida, pois o ponto do qual ela procura ver algo está obstruído, está tapado, ficando impossível de a pessoa perceber com clareza o que está por trás daquela trave, por trás daquela vigota. Da mesma forma, uma pessoa que tenha um arqueiro, que tenha uma espécie de uma lasquinha, de um objeto pequeno no olho, de um cisco no olho, também fica impedida de ver corretamente. Ajudar uma pessoa a retirar um cisco do olho é de fato uma boa ação, mas é impossível de a pessoa ajudar alguém a tirar um cisco do olho se ela tiver uma trave, se ela tiver uma vigota atravessada na frente dos seus olhos. Além de o julgamento que alguém faça de outra pessoa poder revelar grandes verdades ocultas da própria pessoa que julga, a natureza tendenciosa, arbitrária e subjetiva da pessoa com uma visão comprometida apresenta o grande risco de a pessoa não apenas decepcionar os outros, mas decepcionar a ela mesma. É preciso vencer a hipocrisia. O termo grego utilizado por Jesus foi hipocritai, que descreve a ação de um ator que age e interage com o público se fazendo passar por uma outra pessoa que ele de fato não é. Uma pessoa hipócrita, ela age como um ator encenando para encobrir suas próprias falhas e realçar características que não lhe são peculiares, impedindo as pessoas de reconhecer publicamente suas fragilidades, como também seus pecados. A hipocrisia também leva a pessoa a encenar, a fingir ser justa e ter interesses espirituais saudáveis e sustentáveis quando julga outra pessoa e exigir que a pessoa endireite a sua vida. Os fariseus viam e expunham os pecados das pessoas, exigiam que elas se arrependessem, mas não tinham a hombridade de reconhecer suas próprias transgressões e abandonar o estilo de vida ímpio e imoral. Ao se utilizar do olho como exemplo, Jesus ilustrou a necessidade de as pessoas terem uma perspectiva espiritual ampla da vida, abandonar a hipocrisia e se ajustar aos ideais da natureza do reino de Deus. Sem precipitação, após se arrepender e confessar seus pecados, o bom discípulo de Cristo, ele cuida primeiro de si mesmo diante de Deus, se mantém vigilante e, dentro dos critérios divinos e com muita humildade, adverte, corrige e orienta seus irmãos e suas irmãs faltosas, conforme orienta as Escrituras Sagradas, dizendo: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O perigo de não se ter discernimento é a pessoa ser ingênua e aceitar as outras pessoas sem discernir suas verdadeiras origens e suas verdadeiras intenções. Até mesmo no que se refere à evangelização, é preciso se discernir as atitudes das pessoas em relação ao compartilhamento do Evangelho. Que tipo de receptividade a pessoa demonstra ter ao Evangelho, se de aceitação, de indiferença ou de profanação? Ou se a pessoa que proclama o Evangelho o mantém genuíno e puro, ou se age como falso profeta, cujo interesse é apenas atrair discípulos a si mesmo e não a Jesus Cristo. Ao lidar com as coisas santas, com as preciosas verdades da Palavra de Deus, é preciso cuidado e muito zelo. A cegueira espiritual pode ser sanada com o estudo minucioso da Palavra de Deus ou por meio do dom sobrenatural de discernimento de espíritos. O Espírito Santo deve ter liberdade de dirigir a vida da pessoa, tanto no ato de levar o Evangelho, quanto na receptividade do Evangelho por parte da pessoa. Para explicar melhor essa necessidade, Jesus se utilizou de duas figuras de linguagem para ilustrar e dizer que as coisas santas não podem ser dadas, não podem ser distribuídas a quem não queira recebê-las como santas, bem como as coisas santas não podem ser dadas ou distribuídas a quem não tem a capacidade de apreciá-las como valores espirituais importantes. A primeira figura de linguagem utilizada por Jesus foi os cães, que, na forma como Jesus se referiu, se tratava de animais selvagens e rosnadores que atacavam e feriam as mãos das próprias pessoas que os alimentavam. Portanto, sem nenhum senso de consideração por quem quer o seu próprio bem. Nessa figura de linguagem, Jesus traz à memória a ferocidade dos cães do Oriente que viviam em matilhas,
se alimentando de carniças e de lixo, isolado das pessoas por serem altamente sanguinários. Quando Jesus diz, não deis aos cães as coisas santas, Jesus se referiu a pessoas que, ao se depararem com a exposição do Evangelho, que é um alimento que gera vida e sustentabilidade espiritual à pessoa, levado a essas pessoas por outras pessoas inofensivas em seus relacionamentos e em suas abordagens, essas pessoas comparadas aos cães agem de forma selvagem simplesmente porque odeiam as verdades bíblicas. Parafraseando o que lembra o bispo Abner Ferreira em seus comentários, diante dessa figura de linguagem utilizada por Jesus, há testemunhos que instintivamente nos recusamos a dar ao percebermos que as pessoas diante de nós, elas desprezam completamente e se recusariam a acreditar no que seria testemunhado. A Bíblia diz que se deva pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. No entanto, pela advertência de Jesus, fica claro que há situações que não adianta forçar certas pessoas a ouvirem e a aceitarem o Evangelho, pois elas são agressivas, são desinteressadas e indiferentes, pois não possuem ouvidos para ouvir. A segunda figura de linguagem utilizada por Jesus foi os porcos, numa referência direta às pessoas que vivem em rebelião aberta contra Deus e, por isso, à semelhança dos porcos, estão enlameadas pelo pecado, deliberadamente rejeitam os projetos de Deus, estão com as mentes e com os corações fechados ao conhecimento espiritual. A evangelização deve ser efetivada, o evangelho deve ser ensinado em todos os lugares e a todas as pessoas indistintamente. Isso é uma verdade absoluta. No entanto, no processo de evangelização, deve-se estar atento à disposição de a pessoa ouvir ou não, aceitar ou não o evangelho. Mesmo porque, se a pessoa resistir à ação do Espírito Santo, o Evangelho não fará nenhum sentido, não terá valor, será ignorado, desprezado e escarnecido. Novamente, fica evidente a necessidade de se buscar ter discernimento quanto ao comportamento das pessoas em relação à sua receptividade ou não ao Evangelho ministrado. Nos casos mencionados por Jesus nas duas figuras de linguagem que comparam determinadas pessoas a cães selvagens e a porcos imundos, insistir ou forçar será inútil, será pura perca de tempo, chega a ser comparado ao comportamento de se desvalorizar as pérolas que são preciosíssimas e que simbolizam as verdades do genuíno Evangelho, pegando essas pérolas e jogando aos cães ou jogando aos porcos. Caso ocorresse de um criador de porcos jogar pérolas a eles, os porcos, assim que eles descobrissem que não se tratava de comida, simplesmente as pérolas elas seriam pisadas e danificadas. Fato semelhante ocorre quando o Evangelho, que é um precioso alimento espiritual, é apresentado a alguém que não tem esse tipo de alimento espiritual fazendo parte do seu cardápio e rejeita completamente o introduzir nele, por se comportarem no mundo espiritual como selvagens, impuros e incapazes de apreciar a preciosidade do Evangelho, que são joias inestimáveis para a fé cristã. Como bem observa o bispo Abner Ferreira em seus comentários, esses tipos de pessoas, após ouvirem a palavra de Deus, se tornam ainda piores do que já eram antes e ainda podem promover danos a quem tenta os alimentar espiritualmente. As pérolas do Evangelho de Cristo devem ser oferecidas a quem esteja disposto a valorizar as riquezas do reino de Deus. Portanto, mesmo fazendo de um tudo para evangelizar o maior número possível de pessoas, é necessário usar de sabedoria para discernir a disposição ou não de a pessoa ouvir o Evangelho, aceitar ou não o Evangelho, sob pena de, por descuido ou falta de discernimento, se trazer zombaria, escárnio e de ridicularizar a mensagem de Deus. Esteja atento e examine com cuidado suas verdadeiras motivações quando for necessário e inevitável se fazer algum tipo de julgamento com o objetivo de se conhecer e diferenciar o certo do errado. É impossível de o ser humano, se utilizando apenas de suas habilidades pessoais, perceber e entender o que está na mente e no coração das pessoas. Por isso, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para você conseguir discernir a verdadeira natureza das coisas. Não dê as coisas santas aos que se recusam a recebê-las ou sejam incapazes de apreciar os valores espirituais. Ore para que o Espírito Santo te ajude a compreender o verdadeiro valor das coisas santas. Ajuste a sua visão aos princípios instituídos por Deus e você terá condições de ajudar a si mesmo e as outras pessoas a corrigir eventuais erros,
tendo como resultado uma vida transformada, uma vida abençoada pelos tesouros celestiais repartidos aos que são confiáveis e dignos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.